Eu queria contar uma história para vocês. Essa apresentação vai falar um pouco dos avanços que se esperam lá em Niterói nos últimos 12, 13 anos, desde a criação do programa. Como que a gente saiu de discussões do grupo de trabalho para chegar numa política de governo, e a gente tem visto como que o cenário do ambiente urbano, como que a divisão modal dos municípios se comporta e como que tem tido sempre esse sentimento de um aumento do uso de carros, de motos, como que as pessoas estão saindo do transporte público e indo para esses outros modelos. Na divisão modal, são 26% de carros e motos. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita em Niterói recentemente. E a gente tem um cenário como se, na verdade, esse cinza aqui fosse, não sei, 80%, 90%. A gente sempre se surpreende porque a grande verdade é que a maioria das pessoas está naqueles ônibus que estão ali na faixa da direita, né? E a outra grande maioria das pessoas está se deslocando a pé, uma porcentagem menor de bicicleta. Então a gente tem um cenário de uma aversão até a cidade, e ela é decorrente de, na verdade, um quarto, né, da parcela das pessoas que estão se deslocando por carro. E a gente viu, assim, talvez algumas iniciativas que tentaram combater isso aqui no país, e principalmente pautaram muito a discussão sobre ciclomobilidade. O plano de São Paulo foi construir assim, centenas de quilômetros de ciclovias em 4 anos, mas muito infelizmente a gente viu que teve ações contrárias a esse tipo de abordagem. Então, lá em São Paulo, né, teve a coisa do acelera, de a gente ter uma narrativa contrária, por exemplo, a desacelerar, a ruas mais calmas. Então, não se resolveu o trânsito, o engarrafamento, que seja. E eu acho que o que a gente tem buscado em Niterói é uma abordagem diferente. A gente saiu de 1.050 na ciclovia da Roberto Silveira, aquela que eu mostrei, para mais de 6.000, e a ciclovia Roberto Silveira, Marquês do Paraná, Amaral Peixoto. É um conjunto de vias ali que se compõe a ciclovia mais movimentada do Brasil. Desde o ano passado a gente tem o sistema de bicicleta compartilhada, que é um sistema que começou já com uma demanda muito grande. A gente sabia que seria algo também muito necessário, porque esse sistema entrou coroando esse ciclo de investimentos de infraestrutura ferroviária. Ele começou já também muito utilizado, então a gente começou com 50 estações, uma quantidade de viagens assim, muito aquém até do que a gente entende como um número confortável de dias de PT, e a gente tem visto a demanda que se tem por bicicletas compartilhadas na cidade. Uma equipe dedicada para eventos culturais, para educação no trânsito, uma educação que conversar com as pessoas na rua, fazer distribuição de folheto, materiais. O importante é a gente estar todo dia na rua, conversando com as pessoas, se fazendo presente e mostrando que, para além da gente estar fazendo os investimentos, a gente também está ensinando as pessoas a pedalar, ensinando as pessoas como se usa a infraestrutura, por que é importante. Tem o Contabike, um sistema de contadores automáticos que foi implementado lá na cidade, e é como a gente consegue comprovar que a Marquês do Paraná é a ciclovia mais movimentada do país. E hoje em dia a gente está vendo uma média de 6.000 e pouca, com recorde de 7.000. Então isso ilustra muito algo que eu acho que foi falado também anteriormente sobre o fenômeno da indução modal. A partir do momento que a gente tem infraestrutura, mais e mais pessoas vão adotar a infraestrutura, porque agora sim está confortável. Esse é o diálogo que você está tendo como governo, com a população, pelos trânsito. E essa é a diretriz que o governo está dando para o uso, né, do transporte da cidade. Primeiro ponto é falar sobre o plano participativo. E hoje a gente já vê bastante iniciativa sobre isso aqui. Tem visto bastante assim, como que a gente sabe que o primeiro passo é a gente envolver as pessoas que moram aqui no local, envolver as comunidades, envolver os bairros, para poder fazer um traçado inicial da política ferroviária que viria logo em seguida. O segundo ponto seria se tratar com várias abordagens ao mesmo tempo quando se trata sobre a ciclomobilidade. Mas além da ciclovia, da ciclofaixa, a gente precisa também falar de paraciclo, de cicloturismo, a gente precisa falar de ações, campanhas, etc. Então, se a gente não consegue avançar numa frente, a gente tem outras 3 que podem estar andando também. O terceiro ponto
seria uma avaliação do cenário político. E a gente tem uma interseção muito grande do transporte, eu não vou nem falar da bicicleta, mas do transporte com a política. A gente precisa ter representantes, a gente precisa ter lideranças, essas lideranças precisam estar pautando o debate, pessoas que estão encarando esses desafios para colocar esses projetos na rua. Ter um constante diálogo com a população, com os ciclistas da cidade, qual a intenção, quais são os eixos estruturantes da malha cicloviária. Então ela saiu de algumas poucas rocas em 2012, em 2016 mais eixos foram sendo consolidados, e a partir de 2022 a gente começa a ter essas conexões. E é um trabalho constante, é um trabalho que demora, seja persistente e paciente. Uma das grandes vitórias que a gente tem é o Bicicletário Araribóia está do lado das barcas, então a barca, né, que faz a conexão Rio-Niterói, e fica ali no coração do centro da cidade, fica próximo do terminal de ônibus também, o principal terminal de ônibus de todo o leste fluminense. E esse bicicletário teve uma das demandas que a gente fez elaborando o projeto, que toda a divisória dele fosse de vidro, para as pessoas enxergarem quantas bicicletas estavam lá dentro. Então esse bicicletário substituiu 20 vagas de carros e foram transformadas em 440 vagas de bicicleta. Hoje em dia ele é até maior, ele está com 850 vagas, mas ele é todo de vidro. As pessoas que estão na barca conseguem olhar lá para dentro, as pessoas que estão andando na praça que tem na frente conseguem olhar lá para dentro e ver. Por quê? Porque bicicleta mesmo, bicicleta é muito silencioso, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente gosta, que a gente defende de bicicleta, mas não chama atenção. Aquele cenário lá da Roberta Silveira que, caramba, todo mundo andando de carro, como pode? Na verdade são 24%. Eu acho que a bicicleta a gente não está vendo quanta gente está pedalando. Quanta gente está pedalando ali na ponte, Feliciano Sodré, quanta gente está pedalando ali na orla, que a gente nem está vendo, porque faz parte da paisagem urbana, não faz barulho, não ocupa espaço, daqui a pouco já foi embora. O que mostra a resiliência das políticas é o quanto elas conseguem se desenvolver ao longo dos anos, se transformar e persistir, e continuar caminhando, mesmo com todas essas mudanças. A gente transformar a pauta da bicicleta para além de uma política de uma gestão, mas para uma política de governo.